Fala, Tricolor. Primeira coletiva de Luiz Ubeldia como treinador do Tricolor das Laranjeiras. Então vamos reagir aí, vamos analisar o que ele tem para falar aí para nós tricolores. Então vamos lá, que a entrevista é um pouco longa, então a gente vai fazer simplesmente alguns trechos, não todos. Então vamos lá. O senhor trabalhou, né, com o Germán Campos, sub-20 do Lanús, ainda no começo da sua trajetória como treinador. O senhor pretende utilizar o argentino como seu centroavante titular para o jogo de amanhã, tendo em vista tanto a má fase do Everaldo quanto já conhecer o trabalho dele? Bueno, primeiro... Na pergunta aí um pouco curiosa, né? Tipo assim, pô, o Everaldo tá em má fase, você já treinou o Cano. Será que você vai colocar o Cano porque o Everaldo tá em má fase? Tipo, achei a pergunta meio tendenciosa. Mas vamos ver o que ele vai falar. Agradecerle al presidente, a toda a gente que trabaja aqui. Tá agradecendo ao presidente e o pessoal que trabalha ali. De ocupar este cargo, Ele ocupar o cargo. El motor que hizo que tome esta decisión han sido los objetivos que tiene el club, así que me encuentro en un momento muy bueno como para estar a la altura de los objetivos que tiene el equipo. Para eso se necesitan buenos jugadores y estoy convencido que hay buenos jugadores adentro del plantel, por eso la temporada hasta aquí ha sido buena. Ele falou que para fazer bons jogos ele precisa de bons jogadores e acredita que o Fluminense possui bons jogadores. Não, mas não respondeu sobre a questão do Everaldo e sobre o Cano. Y que cuando sucedió la salida de Renato, el presidente se comunica conmigo y no dudé en aceptar la propuesta por estos motivos que acabo de expresar. Objetivos claros, ineludibles para la interpretación y un buen plantel para poder alcanzar los objetivos. Buenos jugadores para poder alcanzar los objetivos. E aí ele fala sobre a questão dos jogadores, né, que precisam estar ali para alcançar os objetivos. Germán había hablado sobre esta situación, reitero, es un jugador que lo tuve en todo su crecimiento hasta primera división inclusive. Imagínense que he colaborado, he puesto mi granito de arena para que él pueda ser lo que es como delantero actualmente. No solo yo, sino todos los entrenadores que él ha tenido. O sea que mi idea y mi ilusión es que él pueda sentirse lo más cómodo posible dentro del equipo, que pueda hacer gol, que siempre fue lo mejor que hizo, hacer goles, porque su técnica es buena, él puede rematar con derecha. Então ele fala aí agora que o Cano ele pode ficar cômodo, que ele vai jogar da forma que ele está acostumado, que é chutar, que é fazer gol e que ele tem técnica para isso. Izquierda tiene buen cabezazo, buena técnica. Por eso hizo la cantidad de goles que hizo, no solo aquí, sino en varios lados. Así que por supuesto que es una alternativa súper importante, que no, es una opción más que alternativa súper importante. Y también en esa posición hay dos centroatacantes más, que está Everaldo, que es otro perfil de jugador, otro estilo de jugador, y Kennedy, que también es otro estilo de jugador, a Germán y Everaldo. O sea que es buena noticia porque tenemos características diferentes, ¿no? Mañana te vas a enterar quién va a jugar, porque si hoy doy la información... Mas aí ele acaba escondendo um pouco. Então ele acaba escondendo. Tipo assim, a pergunta foi, quem é que vai virar titular? Ele falou assim, cara, eu não vou te dar essa informação agora, né? Tem que deixar essa informação para amanhã. Por ahora no. Mañana te vas a enterar si juega o no. O ya te enteraste. ¿Ya sabés que juega Cano para mañana? No, ok, mejor así. Está bien. Mas acho que é o Cano. O seu estilo de jogo no São Paulo foi muito característico por você utilizar o Luciano como camisa 10 e muitas vezes como um segundo atacante. No último trabalho no Fluminense, o Renato Gaúcho utilizou muito 3-5-2
É, ele até fala que é boa pergunta, mas eu gostaria de comentar uma coisa que é a seguinte. Eu acho curioso como todo mundo sempre contextualiza muito a pergunta e às vezes a pessoa vai para a pergunta e esquece do que é contextualização. Né? Às vezes ser um pouco mais objetivo torna a compreensão da pergunta mais fácil. Né? Por exemplo, você vai jogar com um 10, você vai jogar com 3 volantes, você vai jogar com meio armador, meio atacante, como é que você vai jogar? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o Diniz jogava com o Ganso ali centralizado, próximo do Cano, e foi o momento que o Cano mais fez gols. Aí veio o Mano, o Ganso continuou jogando, mas o Germancano estava lesionado, e aí entrou o Cauã Elis, né, desgringolou também a fazer gol. Aí veio o Renato Gaúcho, tirou o Cano, colocou o Everaldo, nenhum dos dois fazia gol, porque o Everaldo e o Cano, quando entrava, não tinha um jogador que, né, para quem doar, para quem dá essa bola para ele, né? Acho que se a contextualização fosse depois, acho que seria um pouco melhor. Pregunta porque ese concepto de quién puede jugar atrás del 9 es un buen punto de partida, dependiendo los jugadores que estén actualmente en el plantel. En aquel momento tenía Luciano, era un atacante, podía bajar y combinar con el centroatacante. Había juegos donde necesitábamos un volante más y había juegos donde necesitábamos un atacante más, ¿no? Então ele falou, por exemplo, da questão comparativa com o Luciano. Ele disse que para jogar de tal maneira vai depender muito dos jogadores ali do plantel. E aí ele falou que no São Paulo o Luciano virou um 10 porque ele precisava de mais um atacante e de um volante. Então o Luciano, que era um atacante, continuou sendo atacante, mas ele foi recuado um pouco para ser um 10. E no lugar do que seria um 10, né, virou ali um volante. Então você acabou tendo um pouco mais de pegada defensiva e você acabou recuando um atacante para ele poder talvez criar a jogada. Ou seja, tudo dependeu, né, tudo ficou dependendo do plantel dele. Neste caso sé que han jugado con 3 volantes para poder darle más soltura a los wings o a los extremos y el centroatacante. Hoy puede que también estemos viendo con mucha atención jugar más con un medio atacante, porque si encontramos ese medio atacante que pueda acompañar al atacante, al centro atacante, puede darnos soluciones en determinados juegos. Pero claro, para eso necesitamos resultado e ir viendo, y es un poco difícil las dos cosas. Uno tiene que estar convencido que lo que coloca te da resultado, ¿no? Así que lo más importante para mí es que tenemos la opción de jugar con medio atacante natural, ¿no? Y con 3 mediocampistas. Con 3 mediocampistas ya está, o 3 volantes, 3 medias, ya está visto que ha funcionado. Bueno, veamos si también con un medio atacante podemos tener un equilibrio y tener un poco más de ofensiva. Hay 2 perfiles de medio atacante. 2 perfiles. Está el regateador y está 3 perfiles. El regateador, 3 perfiles. Regateador, ¿no? El que vertical, el atacante que se tira atrás, en este caso Luciano, que puso como ejemplo, y está el 10, Ganso. Ele fala que o plantel, né, para você ter um jogador ali, seriam 3 perfis, né? E aí ele comenta do Luciano, que seria ali um atacante que virou meia. Tem ali o meia atacante mesmo, que é o jogador mais vertical, de pegar a bola e ir para frente, na direção do gol, talvez tabelar, talvez, né, abrir, chutar, talvez tocar. E o 10,
que no caso ele chamou do Ganso, né? Que ele comentou daquele jogador que é um pouco mais cadenciado. Así que es bueno tener esa noticia, ¿no? Por supuesto hay algunos jugadores que están adaptándose, que tienen pocos minutos, que van a ir encontrando su espacio y veamos si son medio atacante vertical, si son medio atacante 10, a más madurez, a más años, más partidos, pienso mejor el juego, ¿no? Así que vamos a ir definiéndole con los entrenamientos y con los partidos, con los juegos. E aí ele menciona agora que para ele saber a melhor forma de jogar, ele precisa treinar, e ele precisa jogar e observar durante os jogos, né? Ou seja, ele ainda não tem um perfil, né, próprio para a equipe, ele vai colocar jogadores, vai ver como é que se comportam, né? E o legal dele é que se de fato fosse basear em o jogo tá rolando, o time tá mal, né? O jogador tá mal na partida, ele tira, testa mais uma vez e não foi bem, e já tirar, talvez seja uma parada boa que o Renato não fez, que é insistir com o jogador que tá indo mal, né? Então vamos ver aí os próximos capítulos dessa história. Sejam bem-vindos ao Meu Dia, Pedro Brandão do Lance. Nos últimos sequência assim, de anos, o Fluminense passou por treinadores com características bastante diferentes. Fernando Diniz, Mano Menezes, agora o Renato Gaúcho. Eu queria que você se apresentasse para a torcida e falasse um pouco do que você pensa de futebol, da sua filosofia de jogo, de como você se apoia, onde você encontra seus pilares no campo, como funciona o futebol para o Luis Beldia. Bueno, para mí es muy importante, muy importante que el equipo encuentre ese equilibrio entre la posesión, ¿no? Y la verticalidad. Es decir, ese equilibrio de pose y verticalidad te lo dan las diferentes características que pongas en cancha, las diferentes características que pongas de jugadores, el antagonismo de jugadores. Es decir, si pongo todos jugadores que sienten la pose y me falta ruptura, me falta profundidad, el equipo se va a definir hacia un solo estilo. Si pongo todos jugadores que hacen ruptura sin sentir la pose, van a disparar todo y va a quedar el equipo descompensado. Entonces para mí es muy importante poder combinar el antagonismo de características dentro del equipo. Para eso voy armando sociedades antagónicas, ¿no? O por ahí armo sociedades de un mismo perfil por un lado y por el otro lado de diferente perfil. Lo mismo en el medio, lo mismo arriba, lo mismo en la saga central. Por ahí vos tenés dos zagueros, ¿no? Dos defensores. Pero si uno perfora con la pelota y el otro atrae nomás para jugar, es buena combinación. Ahora, si los dos atraen solamente para jugar y ninguno progresa con la pelota, ahí podés tener un cierto problema de progresión de bola. Entonces, encontrar ese equilibrio de características me permite después ir hacia lo más importante, que es una fluidez futbolística tanto para defender como para atacar, en donde te hago un equipo consistente con el correr de los minutos. Pero teniendo la experiencia en el Brasilerao, en donde en una oportunidad me tocó salir sexto y clasificar a la Libertadores con 5 fechas de antelación, o sea que hacer un buen Brasilerao y tener un mal Brasilerao este año jugando Copa Libertadores, que nos había ido bien, la experiencia que a mí me deja es que como es un torneo tan largo, es una maratón, el Brasilerao es una maratón con torneos en el medio, Copa Brasil, Libertadores, Sudamericana en este caso, el estadual que lo traes acá a la espalda, es tan largo que una identidad no basta para sostener la temporada. Hay que ir dándole distintos perfiles, saber cambiar en determinado momento para poder de vuelta encontrar el equipo y hacerlo competitivo. Y acá pasa a ser importante lo que decía Mario, el presidente. Entre tener muchos jugadores y tener pocos jugadores o estar justos, acá en el fútbol brasilero prefiero tener mucho. Y prefiero tener problemas de gestión por no poder atender a todos, no poder darle todo
el afecto por la cantidad de jugadores que hay, pero sé que tengo esas opciones. En cambio, si vos tenés los jugadores justos, después no entra el presidente. A jugar adentro de la cancha. No entro yo a patear, a chutar la Problema bola. técnico. Entonces ahí estamos ante un problema. Prefiero cantidad, por supuesto, cuanto más calidad mejor, estamos de acuerdo. Creo que la cantidad de jugadores que hay aquí es buena. Ahora ellos tienen que seguir creciendo, porque estaría buenísimo como equipo. Así que ojalá que, como está armado el equipo, el plantel, nos pueda llevar a hacer un fútbol consistente, que es esto que hablábamos en el Brasileirão, hacer um fútbol consistente. Coisas interessantes que ele falou aqui, né? Ele falou que ter um plantel maior, igual o Fluminense tem mais de 30 jogadores, ele falou que é bom. Ele prefere ter problema de gestão, de não colocar todos os jogadores para jogar, do que não ter a possibilidade de não ter aquele jogador. O que, de certa forma, para ele é bom, né? Dependendo da situação, a gente vai reclamar, por exemplo, dele não colocar o Luiz Cano? É capaz, né? A gente tinha 3, né, jogava de 3 em 3 dias, a gente tinha 3 competições, agora só tem 2, né? Mas poderia ser que a gente chegasse no final do ano sem nenhuma. Mas beleza, continuando. Ele diz que ele prefere ter ali um equilíbrio entre posse de bola e verticalidade. Ele gosta de ter jogadores, né, que são antagônicos, ou seja, que tenham perfis diferentes. E aí esses perfis diferentes seria interessante dele falar, talvez, né, o que seriam esses perfis, né, diferentes para ele. Ele pegou e falou em relação aos zagueiros, por exemplo, de um jogador que fica mais contido e outro jogador que vai um pouco mais para frente. Por exemplo, o Freitas e o Thiago Silva estão fazendo isso. Geralmente é o Freitas que vai um pouco mais para frente, o Thiago Silva fica mais contido, né, porque o Thiago Silva ele não vai conseguir fazer esse movimento de correr o campo todo o tempo inteiro, principalmente devido à sua falta de jovialidade e a questão tática e técnica dele, que ele consegue saber os macetes do campo, né? Então a gente tem esse exemplo aí. Ele fala também de ter, de um lado do campo, jogadores com o mesmo perfil e jogadores do outro lado, jogadores com perfis diferentes. Por exemplo, Samuel Xavier é um jogador que ataca mais, e aí se a gente tiver um outro jogador que ataca mais, fazer tabela com Samuel Xavier, talvez seja esse lado ali de jogadores que têm o mesmo perfil e jogadores do outro lado, por exemplo, se for o René, por exemplo, um jogador que marca menos, né, que ataca menos e marca mais, e um Serna, por exemplo, que ataca mais, né? Mas aí seria interessante dele explicar o que seria cada exemplo de antagonismo. Tipo, no meio a gente tem 2 jogadores ali, Martinelli e o próprio Hércules, que tem um futebol parecido, né? De segurar a bola, conseguir conduzir ela, tem uma precisão de passe boa, tem dificuldade de perder bola e acaba conseguindo roubar essa bola, né? Depois que perde, consegue dar o combate para recuperar essa bola, né? Todos os 2 jogadores ali, o Hércules e o Martinelli, fazem isso. Então, só o tempo vai dizer, né, o que ele vai considerar antagonismo para ele. Será que é um jogador lerdo e outro rápido? Né, que são 2 coisas antagônicas. Mas para ele, o que seria essa questão do antagonismo e mesmo perfil, né? Luiz, boa tarde. Seja bem-vindo. Marcelo Correia, da TV Globo. O mundo vive constantemente choques entre gerações, que têm crenças diferentes, referências diferentes. Bom, sempre teve isso. Jovens, jogadores de idade madura, jogadores bem mais velhos. Esse elenco do Fluminense é ainda mais marcante por isso, porque ele tem jogadores realmente com intervalo de 2, 3 gerações dentro do elenco. Você vai comandar um jogador mais velho que você, o Fábio, por exemplo. Alguns meses mais velho que você. ¿Quién? Fábio. Ok. Jugué con él, contra él, Mundial Sub-17. Sí.
Sim. Como fazer isso no dia a dia? Essa gestão de pessoas que você falou. Com jogadores com características, formação e referências tão diferentes, expectativas, naturalmente, em relação à própria carreira. Está bueno. Yo comencé a los 24 años a dirigir Primera División. Era asistente a los 24 años, era el primer asistente de Cabrero. Imagínate, yo tenía 24 años y a los 27 años fui el entrenador más joven en debutar en el fútbol argentino, de la historia. Y todos eran más grandes que yo. Los jugadores, había 6, 7 u 8 jugadores más grandes que yo. Y ahora solo uno. O ninguno. Mala noticia, estoy grande. Estoy viejo ya. No, yendo a tu pregunta, me parece a mí que dame jugadores. Dame. Después, la virtud de un entrenador es gestionar, además de darle una forma, un estilo de juego, y además que sepa cambiar en momentos justos, tomar decisiones buenas, está la gestionar voluntades. Gestionar voluntades. Y cada jugador es un mundo aparte. Es complicado, ¿no? La gestión del entrenador. Yendo al juego es buenísimo, porque yo después tomo la decisión. Tengo jugadores grandes, tengo jugadores jóvenes, tengo jugadores de edad intermedia. Bueno, esa fusión tiene que ser como el arte del entrenador, lograr fusión, no solo de gestionar el vestuario, las voluntades, sino también el juego, el antagonismo, esto que hablábamos recién. Bueno, si tengo experiencia aquí, acá puedo tener juventud o tener fuerza o una edad intermedia. Es un arte, ojalá que lo podamos hacer bien. Vou deixar. Você está sendo É do treinado, Fluminense, então vou deixar. funcionando como um rato na rodinha. A roda é um estímulo e uma válvula de escape. Boa tarde, Luiz. Pulei. Saudações. Vou deixar o iniciozinho que... O Fluminense tem uma tradição muito forte em utilizar jogadores da base. Como você pretende avaliar esse potencial? Es un tema... Ya en Argentina, a mí... Acabei que nem percebi que já era uma outra pergunta. Ele fala sobre a gestão de jogadores mais velhos, jogadores de uma geração mais mediana e jogadores agora da base que são de uma nova geração. Essa geração aí de adolescentes que a gente não gosta, né? Acho que a maioria das pessoas não gosta dessa geração. Mas ele falou que fazer essa gestão é uma arte e que ele considera isso como o antagonismo da qual ele já havia mencionado para outra pergunta, que é juntar justamente essa questão de velhice, né, experiência com a juventude, né, a força. Ele fala que isso vai ser uma arte e que, né, talvez ele já esteja um pouco acostumado com isso. Não que ele tenha falado isso, mas pela forma que ele está falando, eu estou interpretando isso. Que ele já está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Mesmo porque ele já, né, quando a pergunta é feita, dele, né, fazer gestão de jogadores, por exemplo, igual o Fábio, que daqui a pouco está fazendo 100 anos no Fluminense. Ele falou que quando ele começa, né, ele começa como um treinador, né, assistente de 24 anos, e o primeiro treinador da Argentina, né, o jogador mais novo, mais novo da Argentina com 27 anos. Ele falou que já está acostumado com essa questão de, né, ter jogadores mais velhos que ele. Se me valora que pongo muchos jugadores jóvenes. Acá en Sao Paulo en un momento, o en Brasil, me decían, no está colocando jugadores jóvenes, y terminé colocando muchos jugadores jóvenes, 3 de ellos en Europa, en poco tiempo. Me hicieron goles en Copa Libertadores, ahora segundo en la general clasificamos. En la general de Libertadores segundo, este año. Con la participación y el debut de esos 3 jugadores. El año pasado lo mismo, con la participación de un jugador. Entonces, el plantel es amplio, está bueno, hay jugadores jóvenes, está bueno, con calma los iremos posicionando, los iremos utilizando.
Lo que no podemos hacer es acelerar el proceso, porque después no hay vuelta atrás. Se pierden 6, 7 años de trabajo, porque lo ponemos, no están preparados, los torcedores le recriminan, se quema el jugador y ya no lo podemos recuperar más. Se perdió 7 u 8 años de trabajo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bernabéi, Aguirre, los dos laterales del Inter, debutaron conmigo los dos. Llegamos a Copa Sudamericana a la final. López, centroatacante de Palmeiras, debutó conmigo y jugó conmigo. Cuando digo debutó, no solo debutó, tuvo continuidad de partidos. Y nombro 3, pero podría nombrar mucho más, ¿no? Entonces, es un tema que hay que ir llevándolo bien, despacio, y saber ponerlos en el momento indicado. Que no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil. Então, já vou iniciar o processo final desse vídeo, que esse vídeo está enorme já, 26 minutos, né? E você que já se cansou, você perdeu aí talvez a melhor parte do vídeo, que é quando ele fala sobre a questão da base do Fluminense, mas você que está até aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E deixa o seu like, comenta qual a sua expectativa sobre o trabalho do Luiz, do Zubeldia, e segue a página aí, vamos comentar agora. Ele deu exemplos, né, com os laterais do Inter, como o Flaco Lopes do Palmeiras, de jogadores que ele pegou como jogadores da base e fez eles crescerem ali, né? Isso talvez para dar um conforto para os torcedores tricolores, ao ponto de que, eu vou pegar esses jogadores da base, vou lapidar eles e vou colocar eles assim que eu sentir que eles estão prontos. E ele falou que esse processo é devagar, não vai ser rápido, né? Talvez para alguns jogadores que estejam no plantel do Fluminense talvez seja mais rápido, já que talvez estejam mais prontos, vamos dizer assim, mas jogadores que ainda não começaram a estrear, talvez esse processo seja um pouco mais devagar, já que ele vai precisar observar o melhor momento para esses jogadores. E aí talvez os melhores momentos não vão ser final de Copa do Brasil, talvez não sejam agora, já que o Fluminense precisa talvez adquirir um pouco de gordura, não vai ser num clássico contra o Botafogo que esses jogadores vão jogar. Mas ele mencionou que ele faz isso, mas respeitando o tempo, sendo devagar. E aí ele falou, por exemplo, que o time do São Paulo chegou à fase de mata-mata com muitos jogadores jovens, que ele deu a esses jogadores essa promoção. Então isso, 28 minutos de vídeo, né? Segue a página aí. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like, valeu. Tchau, tchau.